Shalom, amigos. A graça e a paz do nosso Senhor. Nesse vídeo que eu vou fazer essa oportunidade, quero fazer alguns questionamentos e separei um tema para esse vídeo. Qual é a finalidade do dízimo? Nessa oportunidade, eu não vou falar se o dízimo é bíblico, tem que se cumprir. Não quero falar disso. Eu quero falar qual é a finalidade do dízimo na Bíblia. Na minha opinião, com certeza, o dízimo é bíblico, com certeza. Porém, o dízimo tem uma finalidade. Eu não posso mudar isso por caprichos meus ou de qualquer instituição. Temos que seguir a Bíblia como ela é. Então, Deuteronômio, capítulo 14, versículo 1 em diante, vai nos dar algumas informações. A partir do 22, diz assim: certamente dará o dízimo de todo fruto das tuas sementes, que ano após ano recolhe do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do cereal, do vinho, do azeite, os primogênitos das tuas vacas, das ovelhas, para que aprendas a temer teu Deus todos os dias. Quando o caminho for comprido demais, e que não possas levar por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende, leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro dá lugar por tudo o que deseja a tua alma, por vaca, ovelhas, vinhos, ou bebida forte, ou qualquer coisa que pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e alegras tu e tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro da cidade, pois não tem parte e herança contigo. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano e os recolherás à tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança comigo, o estrangeiro, o órfão, a viúva, que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras das tuas mãos. Primeiro detalhe que a Bíblia nos chama a atenção é que o dízimo era em alimento, era para se comer. Alguns vão dizer que talvez não existia dinheiro, mas fica provado aqui que já existia. Aqui fica bem claro, no versículo 25 de Deuteronômio capítulo 14, que já existia dinheiro. Já existia dinheiro, e a ordem de Deus é que se o lugar fosse longe, era para vender, e aonde chegasse era para comprar e ali alimentar. Então vemos que o dízimo tem uma finalidade: alimentar. A primeira finalidade do dízimo é alimentação. É claro que a pessoa que dizima ao Senhor está em obediência. Então também, além de alimentar o próximo, é uma obediência, é um mandamento. Então o dízimo é um mandamento. Então, manda quem pode e obedece os seus servos. Então, o dízimo era para alimentar. Dízimo, então, é um mandamento. Alimentar quem? Levitas, viúva, órfãos. E aqui que eu quero me basear. A finalidade do dízimo era alimentar pessoas que não poderiam se alimentar. Pessoas que não tinham recursos na terra de Canaã. Então essas pessoas eram
abençoadas por aquelas que tinham recursos. Então entendemos que é quem tem ajudando quem não tem. Esse é o primeiro ponto aqui. Quem tem ajuda quem não tem. Quem? Os levitas não têm. Por que não tinham? Porque não tinham parte com terra. Deus não deu direito a eles a herança na terra de Canaã, porque eles iam prestar o serviço ao Senhor. Porém, também temos a viúva e o órfão. Porque a viúva não podia trabalhar e o órfão, uma criança de 5 anos sem pai e sem mãe vai trabalhar. Então, e ainda tem o estrangeiro, viúva, órfão e os levitas. Eram 4 classes que temos ali. Vamos botar aqui. Levitas, então, levitas, viúvas, órfãos e estrangeiros tinham direito de comer do dízimo. Então vemos que todo Israel dava dízimo para levitas, viúva, órfãos e estrangeiros. Essa é a finalidade do dízimo: alimentar as pessoas que não tinham como ter esse recurso. Os levitas não tinham terra, então não poderiam plantar, não poderiam cultivar nada. Como eles iam se alimentar? Então as viúvas também, que eram abandonadas porque perdeu o marido, como que ia trabalhar? Órfãos também não tem como. E o estrangeiro vinha de longe e não tinha um parente, não tinha ninguém, então não tinha um trabalho. Ele poderia também ser alimentado, porque para aqueles Israel era estrangeiro em terras distantes. Então, quando Israel alimentava o estrangeiro, era uma lembrança para Israel. Então, essas 4 classes de pessoas eram abençoadas com dízimo: levitas, viúvas, órfãos e estrangeiros. Aqui vem um detalhe: viúvas, órfãos, estrangeiros, eles eram abençoados pelos dízimos. Por isso que Deus lá em Malaquias 3,10 fala que é para levar o dízimo, para que não falte mantimento na casa de Deus. Agora eu te pergunto, você pode procurar em todos os textos de dízimo, aonde que está na Bíblia que dízimo foi feito para construir templo? Aonde está na Bíblia que dízimo era para comprar carro? Aonde que está na Bíblia que dízimo era para fazer qualquer tipo de outro evento a não ser alimentar? Você não vai encontrar. Mas quando Moisés, que Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, Êxodo 25, o tabernáculo ia ser construído. Tabernáculo ia ser construído, Deus pediu a Moisés que falasse com o povo, que dessem ofertas. Eu vou abrir essas passagens, que é muito importante eu abrir para que vocês entendam. O tabernáculo foi o primeiro templo móvel, né? Vamos dizer assim. Versículo 1 de Êxodo 25. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que tragam ofertas de todo homem cujo coração mover para isso, dele recebereis minha oferta. Aí depois ele vai dizer quais ofertas que ele quer. Aí no versículo 8: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, o tabernáculo ele foi feito com ofertas. O tabernáculo foi feito com ofertas voluntárias. Então, Êxodo 25
nos prova que o templo, o tabernáculo foi feito com ofertas. Quando Salomão ia construir o templo, Davi, em 2 Crônica 19, aqui, 1 Crônica 29, Davi pede ofertas para construir o templo de Salomão. Então, 1 de Crônicas 29, a partir do versículo 1, vai pedir oferta novamente, aí que já é para o templo. O templo de Salomão foi construído com ofertas. Então nós vemos o tabernáculo, o templo de Salomão foi construído com ofertas. Está lá em 1 Crônicas 29. Lá você vai encontrar. Mas quando o povo precisava fazer, o Israel precisava fazer um concerto no tabernáculo, no templo, o que se fazia? Existia um imposto. 2 Crônica 24. 2 Crônica 24, versículo 4. Aqui é oferta, imposto. Um imposto que Moisés determinou para que se fizesse reparos no templo. Então, existia oferta para construir o tabernáculo, oferta para construir o templo, e também com dinheiro se fazia os concertos que era necessário ser feito. Então a pergunta agora que eu vou fazer para vocês, quero te fazer uma pergunta. Se em Êxodo 25, em 1 Crônica 29 e 2 Crônica 24, fala que os templos, as reformas, tudo era feito com oferta, com imposto, por que o dízimo de hoje não é usado da forma que é para ser usada, biblicamente? Por que as viúvas de hoje em dia não são ajudadas? Por que os órfãos não são ajudados? Por que os homens não seguem a Bíblia? Dinheiro, o dízimo, não é para fazer templo. O dízimo é para sustentar os necessitados. Outra questão, que se você ler lá em Deuteronômio 14, a pessoa que dava o dízimo também se alimentava do dízimo. Eu não estou aqui nesse vídeo para debater esse dízimo. Eu não estou falando, o dízimo ele é bíblico, mas ele não está sendo usado da forma como se deve usar. Olha só. Dízimo é para alimentar vidas que não podem se sustentar. Além de a igreja de hoje pedir o dízimo, ela pede oferta. E hoje em dia ainda existem as cantinas na porta das igrejas, que o dízimo é para sustentar. Além deles não usarem o dízimo da forma correta, eles ainda estão cobrando comida na porta da igreja. E se esqueceram que Jesus nos ensinou a alimentarmos necessitados. Ele vai dizer, naquele dia, tive fome, não me deste comer, tive frio, não me deste vestir, estive lá preso e não foi me visitar. Então nós vemos bem claro que todo o recurso que nós temos é em prol do ser humano. Outra questão, o templo foi destruído no ano 70. O templo foi destruído no ano 70. E a Bíblia nos diz que o Espírito Santo agora habita em nós. Se Deus não está mais dentro do templo, está dentro de nós, quem tem que ser ajudado é nós, é os seres humanos. Porque nós, Deus quer cuidar de nós
não é de templo, não é de com instituição que Deus está preocupado, não é com parede que Deus está preocupado, é com viúva, órfãos e necessitados. Mas só que esses líderes vão dar conta naquele grande dia por não estarem usando o dízimo da forma que é para ser usada. Eu estou dizendo para você que você deve ser um dizimista, você deve ser fiel a Deus, porque dízimo é um mandamento. É claro que nós usamos o dízimo hoje de uma forma em dinheiro, mas nós sabemos que toda instituição, toda igreja precisa de dinheiro. Mas a instituição que precisa do dízimo é eu e você. Eu e você somos a igreja. Quem precisa de ajuda é eu e você. Aonde estiver 2 ou 3. Mateus 18, versículo 20. Ali eu estarei. Então nós somos a igreja. É nós que precisamos de ajuda. É nós que precisamos de alimento. Mas hoje isso não é feito. Então você aprendeu que o dízimo tinha uma finalidade. Viúvas, órfãos e estrangeiros. E quando o povo de Deus precisava construir, era com ofertas voluntárias. Então, dízimo não é para construir templo. Dízimo não é para pagar programa de televisão. Dízimo tem finalidade. Viúva, órfãos e estrangeiros. Agora eu te faço uma pergunta. Se as viúvas e os órfãos não estão sendo ajudados, para onde está indo esse dinheiro? Para onde? Olha só o que a igreja faz. A igreja cobra dízimo, a igreja cobra oferta, propósito que ela faz fora disso, cantina, e fora que agora tem o departamento social que ainda pede compras, alimento, que eles dizem que é para dar para os pobres. O dízimo já era para essa finalidade. Então a igreja está pedindo e está indo para onde? Sabe para onde, né? Para os aviões, para as casas, para os apartamentos, para tudo aquilo que nós temos visto hoje, que hoje a pessoa diz ser crente, ser cristão e fazendo uma vergonha com o evangelho do jeito que está. Esse meu vídeo não é para dizer que para você não dar o dízimo, mas seu dízimo tem que ser usado de forma correta, conforme a Bíblia nos ensina e do jeito que Deus determinou. Se na antiga aliança se construía templo com oferta, se construía tabernáculo com oferta, por que hoje se pega um dízimo que é para alimentar o povo, estão botando em outros lugares que a Bíblia não nos diz que é para ser feito? Quando a Bíblia diz dê o dízimo para que não falte alimento, Deus está preocupado é com as bocas famintas, é com as pessoas que estão passando necessidade. Deus não está preocupado com se você está na televisão, se você tem um carro. Deus está preocupado se as ovelhas dele estão se alimentando, se o povo está sendo, tá bem, tá com saúde. É com isso que Deus se preocupa. Não é com instituição humana. Então fica aí esse vídeo aí. Quem quiser discordar, fique à vontade, mas me prove ao contrário. Não fique discordando. Eu acho. Não tem eu acho. É o que a Bíblia diz. Me prove ao contrário e eu peço perdão. Deus abençoe vocês.